Olá, telespectadores do Divã. É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje, dentro da série que fala de crianças, internet, nós estamos trazendo algo completamente diferente. Uma pessoa que se dedica à construção de ideias, que se dedica a obras infantis. E isso é o que é mais importante. Nós não estamos falando de youtuber, de essas outras coisas que tem por aí, que eu não sei nem o nome, mas nós estamos falando de escrita, de livros. E convidamos para estar conosco a Dani de Brito. Obrigado, Dani, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, Marcos, e com seus telespectadores. A Dani de Brito tem histórias interessantíssimas desde a infância. Ela é neta da escritora e artista plástica Célia Coutinho Seixas de Brito e veio crescendo nesse ambiente. Bisneta, sobrinha bisneta de Moisés Santana, que foi um grande jornalista, parente da Cora Coralina também, não é? E veio crescendo nesse meio, e o meio das ideias sempre foi muito voltada a pesquisas, a trabalho, às artes. E aos 13 anos, quando a irmã mais nova dela nasceu, ela escreveu um pequeno livro para a irmã, não foi, Dani? Como é que isso? Me conta um pouquinho a sua história. É assim, Marcos, quando minha mãe ficou grávida da Maria Célia, eu tinha 13 anos e eu fiquei muito encantada, né, pela possibilidade de ter um bebê em casa. E eu comprei um caderninho e escrevi um livro com pequenos versinhos falando de coisas da vida, do amor, da família, desses temas mais voltados para a criança mesmo. Até espero que ela tenha esse livro guardado, tá? Nunca foi publicado, mas foi feito com muito carinho, muito zelo. E comecei assim, e sempre que tinha algum acontecimento na minha família, quem é que escrevia alguma coisa? Era eu. Mas eu nunca tinha pensado em me tornar escritora, nunca tinha pensado em enveredar pelos caminhos da escrita profissionalmente. Mas aos 30 anos eu realizei meu maior sonho, que era ser mãe. Tive João Vitor. E logo, quase aos 32, fui mãe do João Gabriel. E passei por um período sem trabalho, né? Fiquei em casa com os meninos e eu escrevia muito sobre a rotina deles. E dessa escrita, um dia mostrei para o meu pai é aquele pai apaixonado, né? Que o que você perguntar, ele vai falar que é lindo a meu respeito, até muito suspeito, não acreditem em tudo que ele falar. E ele me estimulou a apresentar o meu trabalho. Eu levei para Augusta Faro, Fleury de Mello, que foi muito generosa nas palavras e disse que eu deveria publicar. Então, em 2008, eu publiquei os primeiros 4 títulos da minha carreira literária. Quais são eles? Mala Sem Alça, O que Segura as Nuvens no Céu, Cirilo e Ratofredo. Fala um pouquinho de cada um desses aí. Do Mala Sem Alça, eu acho o título fantástico. É o que meu pai mais gosta. O Mala Sem Alça, ele nem traz uma história, né? Ele traz pequenas histórias, que são histórias, cada uma numa página dupla, que a gente chama de prancha, da visão da criança sobre alguma expressão de linguagem. Então, quando você fala um mala sem alça, o que a criança imagina? A gente está chamando, já sabendo da expressão, e a criança não, ela pensa no sentido literal. Quando você fala derramar um balde de água fria, chorar pelo leite derramado, então o que a criança pensa? Então, são trechos pequenininhos e bem divertidos. O que Segura as Nuvens no Céu conta a história de um menino que é muito curioso, quer saber de tudo, mas o que ele mais quer saber é o que segura as nuvens no céu. E como ninguém sabe responder, todo mundo fala, que bobagem, que pergunta boba. E ele faz amizade com um passarinho para tentar descobrir o que segura as nuvens no céu. Mas se consegue ou não, aí já é um mistério. O Ratofredo é um livro, inclusive, que está esgotado, ele será reeditado, porque vai ser reilustrado. Ratofredo. Ratofredo. É a história de um ratinho que mora no quarto do João. E é uma amizade secreta, a mãe do João não sabe. E quando o João se envolve numa enrascada, que ele perde um anel muito importante para a mãe dele, o Ratofredo vai tentar ajudar. E tem o Cirilo, que é a história de um amigo imaginário. O João tem esse amigo, que é uma raia, e a mãe do João fica birutinha, porque ele fala nesse Cirilo o tempo inteiro, fala na escola, e a mãe do João não consegue ver. Então, são sempre histórias muito lúdicas, voltadas para o universo infantil, para que a criança possa ter prazer na leitura. Como é que foi a construção desse amigo imaginário, do Cirilo? Marcos, quando você me faz essas perguntas, eu vejo que a literatura ela é muito curativa, né? O fato de você escrever. Então, eu
penso muito nos amigos imaginários que eu tinha quando era pequena. Uhum. Eu tinha a tia fada e a tia bruxa. Então, de vez em quando, a tia fada me dava excelentes conselhos e a tia bruxa também. Porque a gente não é o tempo inteiro nem bom e nem mal, né? A gente tem um pouquinho de cada um. Claro. Então, eu lembro muito dessas... depois, fazendo reflexões, eu vi que era muito voltado para a minha infância. Apesar de eu estar escrevendo, pensando, né, vivenciando a infância dos meus filhos. São 22 obras. 22. Os livros mais recentes quais são? Olha, os mais recentes são Lápis Cor de Pele, Filho de Peixe, Peixinho é, Doença de Urubu não pega, Doença de Urubu não pega em Beija-Flor e Venha Conhecer Goiás. Como é que é essa doença de urubu que não pega em beija-flor? Doença de Urubu não pega em Beija-Flor é uma história de uma beija-flor, a Juju. Pra vocês terem ideia, gente, vocês nunca viram urubu e lagarta, passarinho e lagarta serem amigos. Mas a Juju, que era uma beija-flor, era amiga até de lagarta. Olha. E ela queria muito ser amiga do Ladislau, que é um urubu. E todo mundo falava, não, menino, Ladislau é ranzinza, fedorento, mal educado, não seja amiga dele. E ela falava, gente, mas eu nem conheço o Ladislau, como é que eu posso achar que ele é tudo isso? Até que um dia a lagarta disse para ela, falou, Juju, se você for amiga dele, você vai ficar igualzinho a ele. Ranzinza, mal educada e fedorenta. E ela respondeu, doença de urubu não pega em beija-flor. Que fantástico. E ela foi tentando fazer uma amizade com ele, que nem sabia também que queria ter amigos, porque ele era tão sozinho, ouvia tanta maldade a respeito dele, que ele mesmo se excluía. Interessante que é uma quebra de paradigmas, né? É um livro que trabalha com quebra de paradigmas, que trabalha com a questão do preconceito também. Exatamente. Não é? E isso é muito importante, a criança já construir essa possibilidade de abertura nas relações com o próximo, não vendo-o como isso ou como aquilo, mas como ser humano igual ao que ele é. E eu vejo na sua literatura, nos seus livros, sempre algo muito voltado ao desenvolvimento infantil, no âmbito da psicologia, sabe? As crianças leem e se desenvolvem com a leitura que fazem dos seus trabalhos. Como é que tem sido trabalhar nesse momento da pandemia, nesse 2020 que passou? Como é que foi esse período na escrita, da divulgação, dos trabalhos, das ideias? Como é que ficou isso aí? Eu aproveitei, né, e me enveredei pelo caminho das lives. Fiz, acho que 12 lives com histórias diferentes, inclusive com uma história que não foi publicada em livro, mas eu gosto muito, que é João e o Pé de Piqui. E procurei trazer essa proximidade para as crianças. E tentando muito também, gente, porque todos nós vivendo nessa mesma situação, todos nós temos os nossos medos, os nossos sofrimentos, nossas dores. Esses momentos de lives eram muito bons para mim. A semana era pesada por tudo que a gente estava vivenciando, mas quando eu estava na live, sentia um contatozinho com essas crianças, mesmo de longe, me fazia muito bem. E eu tive, assim, muitos retornos bacanas das famílias, né, dos pais. Olha, meu filho está esperando chegar o dia da live. Isso era muito gostoso. E eu comecei a me debruçar mais sobre um projeto que eu já havia começado, que é um projeto pedagógico, porque além de escritora, né, eu tenho uma formação na educação e eu sempre tive o desejo de linkar literatura e educação. Então, eu comecei a trabalhar mais profundamente, com mais zelo, né, mais dedicação nesse projeto. E nasceu Cafubira Literária. Então, acho que foi minha maior aquisição de conhecimento e de produção nesse período de isolamento social. Nós vamos falar sobre o Cafubira Literária. Sobre o projeto Cafubira Literária no próximo bloco. Mas antes eu quero deixar... Daniela já foi professora de quais colégios? Nossa, Colégio Marista. Eu me lembro desse... Colégio Visão, Colégio Omni, do Música Centro de Estudos, Escola Interamérica. Já trabalhei por aí, conhecendo um monte de crianças e aprendendo muito com cada uma dessas crianças e jovens com os quais eu tive a oportunidade, o prazer de conviver. Ressaltar essa convivência dentro das escolas é importante para as pessoas perceberem o quanto as crianças nos moldam e nos preparam para voar, para criar asas, né? Gente, como as crianças nos trazem ousadia, como elas nos nutrem a cada dia. É bom demais. É um presente ser educadora. Vamos para o próximo bloco agora
E daqui a pouco nós vamos falar sobre a Cafubira Literária. Com nomes de personalidades e de acontecimentos que marcaram época, as vitaminas daqui são um caso à parte, feitas de forma artesanal e de sabor inigualável. No setor oeste, coração de Goiânia, a nostalgia e a excelência em qualidade estão a seu dispor. Adormecida pela dinâmica da cidade, a Fonte do Paladar guardou seus segredos a 7 chaves e agora está disposta a lhes mostrar o resultado. Isso mesmo, a Fonte do Paladar está de volta, trazendo as boas e nostálgicas vitaminas, o cafezinho, o mesmo sorvete, com a mesma receita e o mesmo amor, para que os antigos fregueses recordem a maravilhosa época e para que os novos possam ter um pouco da experiência dos tempos de outrora desta maravilhosa cidade. Fonte do Paladar, desde 1958. Tradição e amor por Goiânia. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. A Flexibase iniciou suas atividades no ano de 2002 e tornou-se uma das mais modernas indústrias de móveis para o mercado corporativo. Hoje, sua unidade fabril atende lojistas e distribuidores de todo o país. Os móveis têm sua qualidade garantida por um processo moderno que utiliza máquinas com tecnologia de ponta e matérias-primas selecionadas. Tudo para atender às mais rígidas normas internacionais. A empresa atua no ramo moveleiro, trazendo inovação, design, conforto e ergonomia para seus clientes. A Flexibase evoluiu, passando de 24 produtos, 6 linhas de cadeiras, para mais de 500 produtos atualmente. Entre eles estão cadeiras, mesas, armários, divisórias, sofás, carteiras escolares e poltronas de auditório. Flexibase, seu trabalho com mais conforto. Faça-nos uma visita ou entre em contato. Endereço: Rua 13, esquina com a Avenida 1, Polo Empresarial Aparecida de Goiânia. Telefone 062 3625 5222. Voltando com muita alegria nesse próximo bloco, nós agora vamos falar sobre a Cafubira Literária. São projetos pedagógicos que compõem e têm feito muita importância e diferença no ensino. Eu me recordo, uma certa época, o doutor Augusto Cury, nós tínhamos uma certa convivência, e ele desenvolveu um projeto da Escola de Inteligência. E aí, né, dentro desse projeto, ele criou diversos personagens, diversas apostilas, e fez com que várias prefeituras abraçassem esse projeto. Foi um momento muito importante, sabe, para alguns municípios, e houve um desenvolvimento muito grande para essas crianças que estudaram as apostilas, os livrinhos lá da Escola da Inteligência. O projeto Cafubira Literária, qual é a finalidade dele? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é cafubira? Olha, eu já tive umas cafubiras fortes, viu? Então sabe. Esse nome cafubira, né, eu acho importante ressaltar, ele veio porque cafubira significa coceira, né? Aquela coceirinha que não passa. Então, por que Cafubira Literária? Aquele desejo de ler, de aprender, aquela coceirinha que não passa, da vontade de ler e aprender. O projeto, ele é voltado para o Fundamental 1. E qual que é a ideia? Formar o comportamento leitor. Porque quando a gente fala formar leitores, a gente pensa só pessoas que vão ler. O que chega de papel, ela é capaz de ler. Mas eu penso no comportamento leitor.
para que a criança, o jovem ou o adulto gostem, tenham prazer e necessidade de ler. A partir desse momento, desse projeto, a ideia é que a criança possa compreender os seus sentimentos, compreender as suas atitudes e se tornar apta, protagonista, né, da sua própria vida, para que ela se torne apta a realizar o que ela quer, o que ela deseja e saber principalmente o que ela quer e deseja. Então, é um projeto que conta com 10 títulos literários meus. Esses títulos foram feitos também, produzidos em audiobook. Eu compus uma música exclusiva para cada título. Tem a capacitação EAD para o professor, tem a capacitação EAD para a criança e para a família. A família também faz parte do processo. Então, são 10 títulos. 10 que compõem títulos. a O Cafubira Cafubira Literária. Certo. E esses 10 títulos, cada um tratando de um tema específico. Sim. Quando você fala para mim, né, que você falou no bloco passado, da questão da psicologia, que você acha que eu incluo muito nos meus trabalhos, eu percebo isso, nunca foi intencional, mas vem da bagagem da escola, né? Isso. Então, depois que eu fui escolher os títulos que eu usaria para o projeto, eu percebi que cada um deles trata temas diferentes, sabe? Trata temas como bullying, respeito, família, amizade, persistência. Então, são temas diferentes que vão trazendo condições para a criança. Quais são os 10 títulos? Desculpa. Não, imagina. Ó, Mala Sem Alça. Mala Sem Alça. Cafubira. Cafubira. Tissuri Dodô. Cirilo, O que Segura as Nuvens no Céu. Menino João e Menina Maria. Filho de Peixe, Peixinho é. Agora acho que eu me perdi. Ainda tem mais alguns, gente. Só 22, gente. Que ela pegou só 10, calma. Cidade da Bisa, que fala sobre a cidade de Goiás. E mais 2 que agora, no momento, acho que eu me perdi. Mas são 10 títulos. Cada título desse trata especificamente de um comportamento infantil. De um comportamento infantil, de um significado da vida. De uma relação com o outro. De uma relação. Cidade da Bisa trata da cidade de Goiás, que é a cidade da bisavó dos meus filhos, que você citou, Célia Coutinho. Sim. E, inclusive, fala da importância de reconhecer o seu passado, de compreender, de visitar museus, e sempre de forma lúdica, Marcos, porque eu quero que a criança tenha prazer em ler história. O principal é que a criança tenha o prazer em ler história, porque se eu fizer uma história muito cheia de dados, que não traga a linguagem infantil, ela não vai querer ler. Então, não vai ocorrer aquela mudança interna, nem aquele aprendizado que a gente deseja tanto. A construção de um projeto desse, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade da construção da Cafubira Literária? Tornar as crianças protagonistas, capazes de escolher o seu próprio caminho, fazer um mundo melhor. Essa é a minha proposta maior, é a minha missão, é o meu desejo. Como é que você vê hoje a criança, o papel da criança sem a Cafubira Literária, sabe? Aquele prazer pela leitura, estar instigado a conhecer, a mergulhar nos livros. Como é que você vê a criança hoje em volta apenas em youtubers, em tiktokers, essas coisas? Como é que a Dani de Brito vê essa questão das crianças e qual a sugestão que você faria às famílias? Eu vejo essa questão como, estamos num mundo tecnológico. Dá para tirar as crianças desse meio? Não, não dá. Mas dá para permear essa vida das crianças com outras coisas? Dá e é preciso. Quando você está só em frente a uma tela de computador, de celular, do que for, a gente está adquirindo as informações, a gente está recebendo as informações, mas a gente não está processando. Quando a gente pega um livro, quando a gente ouve uma história, o nosso cérebro ele tem que trabalhar o nosso lado criativo, a nossa imaginação e a nossa gestão de conflitos ali dentro, porque não tem ninguém mostrando para a gente o caminho que a gente tem que tomar. Então, eu vejo que estar só conectado, né, nos meios digitais traz uma perda, um déficit muito grande, inclusive para um amadurecimento emocional das pessoas, não só das crianças. Eu não gosto nem da palavra dica, eu gosto da sugestão para os pais. Eu vejo muito pai falar assim, mas eu compro o livro e meu filho não quer ler. Eu vou dar 2 sugestões. Primeira, quando você for a uma livraria, não fale para o seu filho escolher o livro e fique falando, não, mas esse é melhor. Eu já presenciei a criança querendo o livro A e o pai falou, escolha. A criança escolheu o A e o pai falando, mas o B você não acha que é melhor?
Daí você não está pedindo para a criança escolher, você está querendo dar um presente, não tem problema. Mas então não passe a escolha para a criança. Se ela pode escolher, ela pode escolher. E segundo, sente para ler com seus filhos. Não adianta você falar, ah, menino, vai ler. E você ir para frente da televisão e ficar lá parado, inerte, assistindo alguma coisa. O seu filho vai falar, nossa, eu estou de castigo porque eu estou lendo. Meu pai está lá se divertindo com a TV, meu pai e minha mãe. Então, uma sugestão é que vocês leiam com seus filhos. Os meus filhos, quando eram pequenos, eu deitava na cama, colocava um de cada lado e lia com eles. Lia para eles. Até que um dia eles disseram assim, mamãe, chega de ler para a gente, porque a gente já sabe ler. Pode escolher um livro para você, que cada um vai escolher o seu livro. Foi um sofrimento muito grande para mim naquele momento, no sentido de não precisam mais de mim. Por outro lado, eu resolvi esse problema dizendo, então vamos ler na minha cama. Eu ficava deitada, um de cada lado com seus livros. E por outro lado, foi um retorno, né? Muito grande de saber. Eles têm autonomia, cada um pode escolher o seu livro e eles agora estão tendo um comportamento leitor. Eles mesmos querem ler e querem escolher o que querem ler. Eu perguntei sobre a família, porque eu vejo que o seu projeto tem a inclusão e a participação da família também. Sim. Como é que a família vai pegar o livro, vai interagir? Existem exercícios, existem dicas aí para... Bom, primeiro que eu tenho vídeos para a família, falando de alguns assuntos para as famílias entenderem o que o filho está trabalhando, está aprendendo na escola. E eu fui um pouquinho ousada, Marcos. Para cada um dos livros, eu montei uma ficha Cafubira em Família. Qual que é a ideia dessa ficha? É resgatar a proximidade, ou se não der para, se a família já for muito próxima, não tem problema, aproveitar essa proximidade. Então, são desafios para a criança responder junto com a família. Então, tem perguntas sobre a família, tem desafio de cozinhar uma comida que eles gostem juntos, de fazer um desenho juntos, de descobrirem como era o ano quando eles nasceram, como foi que os pais se conheceram. Então, a ideia é essa interação familiar, que ajuda no tripé, né? Família, escola, criança, para o aprendizado. Como é que os amigos políticos, aí, prefeitos que estão assistindo o programa, como é que eles podem contactá-la e conhecer o projeto Cafubira Literária? Bom, é um prazer. O projeto está sendo apresentado especialmente por mim, então pode me procurar na plataforma, que é no site www.cafubiraliteraria.com.br, que eu faço questão de apresentar esse projeto pedagógico, que é voltado inclusive para o estudo híbrido, porque além de acompanhar os e-books, os audiobooks, que atendem inclusive as crianças com TDA, TDAH, deficiência visual, todos os vídeos também têm tradução em Libras para atender os deficientes auditivos. A criança também recebe o material impresso. Então, vai atender quem está na escola e quem está em casa. Que todos nós possamos entrar no clima da Cafubira. Que não tenhamos, senhores políticos, Cafubira por roubar, mas tenhamos Cafubira em promover cultura e conhecimento. Fica a nossa dica para você, telespectador do Divã. Agradecemos imensamente, com muito carinho, a presença da Dani de Brito e aguardamos para outras edições. Eu quem quero agradecer, Marcos, a oportunidade e o papo tão gostoso e agradável que deixou a minha manhã muito mais florida. Viu? Muito obrigada e sucesso sempre. E viva a Cafubira! Viva a Cafubira, Pronto. gente! Um abraço.